Seu marido não vai te ouvir e nem vai atender suas solicitações se você estiver ignorando esse princípio. E as chances são que você está ignorando. Ai, Gabriel, mas meu marido não me ouve, meu marido não conversa comigo, ele só quer estar na rua, só quer estar com os amigos. Deixa eu te dizer uma coisa, saber que ele está errado no comportamento dele não vai trazer a solução que você deseja. Qual a solução que você deseja? Um lar harmonioso? Um marido atento, atencioso, cuidadoso com você, um cara que faz realmente mais pela família, que prioriza o casamento? Você quer isso? Então você precisa prestar atenção nesse vídeo muito simples e começar a aplicar esse princípio. É fundamental. Beleza? Antes de mais nada, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho e compartilha esse vídeo com seus familiares, amigas que estão vivendo dificuldades como essa, nos grupos de casais da sua igreja, compartilha esse vídeo. Essa mensagem e esse canal precisam alcançar urgentemente mais e mais famílias, mais e mais lares. Satanás tem um grande interesse em destruir casamentos. E nós estamos aqui para glorificar a Cristo, te ajudando a construir um casamento abundante para a glória de Deus, de acordo com os princípios da palavra. E o que eu vou falar aqui é de acordo com os princípios da palavra, beleza? Aqui embaixo na descrição vão ter minhas outras redes sociais para você seguir e também as opções de cursos que nós temos para edificar a sua família, beleza? Vamos nessa. Que princípio é esse, Gabriel? Eu gosto de ir direto ao assunto. O princípio é o seguinte, seu marido, quando ele foi criado, sabe, formado do pó da terra? Quando Deus foi criar Adão, ele projetou Adão com esse drive. Esse drive mental está na cabeça de todos os homens, inclusive no meu. Se ele é um homem bíblico, um homem zeloso, um homem que quer adorar a Jesus, quer servir a Cristo no seu lar, quer priorizar o seu casamento, quer glorificar a Deus, né, sendo um marido realmente abundante, ele vai tender a se esforçar, né, para te ouvir, mesmo que você ignore esse princípio fundamental para a comunicação do seu casamento. Ele vai tender a se esforçar, mas vai ser muito difícil, porque naturalmente o chip no coração dele, né, na mente dele, vai impulsionar ele para dizer assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. E todas as vezes que ele encontra alguma coisa muito errada no lar, embora seja responsabilidade dele administrar muito bem, né, a família, cuidar muito bem do seu coração como esposo, inclusive, é responsabilidade dele. Apesar disso, ele vai tender a fugir, ele vai tender a sair de casa. Ele quer estar fora de casa. Mesmo quando ele está em casa, ele quer estar no celular. Porque tudo que está fora de casa parece ser mais atrativo. Eu não estou falando da sua responsabilidade como esposa de criar uma atmosfera no lar, uma atmosfera agradável. Porque sim, essa é a sua responsabilidade. Eu não estou falando disso. Embora seja a sua responsabilidade, o princípio que você tem ignorado é esse. O seu marido, ele só ouve quando existe 3 elementos na sua fala, 3 elementos. E por isso que muitas vezes ele ouve muito bem os amigos dele. Porque os amigos dele, se forem homens, sabem desses 3 elementos. Infelizmente, algumas mulheres aproveitadoras, aquelas que querem conquistar o seu marido no trabalho e em outros lugares, e ele, por ser tolo, se permite ser conquistado, talvez, flertando com essas moças, elas sabem desses princípios, pelo menos até a conquista. Quando você namorava com seu marido, você sabia desses princípios, por isso que ele casou com você, moça. Só que quando casou, suas expectativas subiram, você começou a cobrar e reclamar, e ele simplesmente travou. Porque você começou a ignorar esses 3 elementos. Um princípio, 3 elementos. Seu marido vai te ouvir quando você colocar 3 elementos na sua fala, e são eles. Pega caneta e papel para você anotar. Respeito, honra e admiração. O homem, desde os primórdios da humanidade, ele cresceu tendo esse drive na mente. Ele quer ser honrado, respeitado no lar e admirado pelas pessoas. Essa admiração, ela não pode ser pecaminosa do ponto de vista de ele viver em função da admiração dos outros. Mas essa admiração no lar, pela esposa, que conhece muito bem, inclusive, seus defeitos, né? Ninguém conhece melhor os defeitos do seu marido que você mesmo. Apesar de conhecer os defeitos, o ama e devota a ele essa entrega de admiração. Eu te admiro, eu reconheço o que você faz, eu reconheço o seu esforço no trabalho. Se você não fizer isso, entenda, outra pessoa vai fazer. E eu não estou querendo expor aqui o risco do seu marido dar ouvidos a essas outras pessoas. Mas sabe quando a mulher reclama que o marido não chama ela de linda? O marido, não, tendenciosamente falando, né, ele não tende a reclamar, mas ele sente falta quando a esposa não prestigia, não reconhece o esforço dele. Não reconhece o quanto ele se dedica, o quanto ele trabalha. Entende o que eu quero dizer? Você vai conseguir alguém mais trabalhador, mais esforçado, se você entregar para ele admiração, respeito e honra. O amigo dele sabe disso. Por isso que um homem trata outro homem com admiração, respeito e honra.
Só é você parar para pensar como é que eles fazem isso. Qual é o problema do marido muitas vezes? É quando ele tenta te entregar essa comunicação. A comunicação do marido muitas vezes é respeito, honra e admiração. E ele tenta entregar isso para a esposa. Entenda o que eu quero dizer? Ele tenta te entregar as chaves para você solucionar as coisas. Você já parou para pensar que muitas vezes você vai desabafar com seu marido e você só quer os ouvidos dele? E ele quer trazer soluções para cada tópico que você está levantando. Ai, minha mãe fez isso. Ai, meu outro não sabe. Meu chefe está fazendo dessa forma. E ele quer trazer soluções. Ele fica te interrompendo na conversa. Isso acontece porque ele está te entregando respeito, honra, admiração. É isso que os amigos fazem com ele. Ele gosta disso. Porque o homem, ele quer, na verdade, as chaves para que ele possa resolver as coisas. O homem se sente respeitado assim. Então, ele não quer a resolução. Ele quer as chaves para que ele resolva o problema. A mulher não funciona dessa forma. A mulher não funciona, ela não quer necessariamente as chaves para ela resolver. Às vezes ela quer, literalmente, o consolo, a companhia, a empatia de entender a situação, o chorar junto. Mas é muito difícil você esperar isso de um homem. Só que se ele soubesse, ele tiver essa inteligência, se ele vê esse vídeo, talvez ele diga assim, o que minha esposa precisa, quando ela está conversando comigo, são bons ouvidos. É uma boa empatia, um bom companheirismo. E talvez ele tendo essa sabedoria, ele vai perguntar para você, meu amor, agora você está pronta para receber as soluções? Posso dar as soluções? A Andressa faz isso comigo às vezes. Ela diz assim, moço, só quero teus ouvidos. Ah, então tá bom. Então ela alinha comigo antes da conversa para que eu saiba que ela não está atrás das minhas respostas, das minhas soluções. Ela só quer o meu ouvido. E aí ela alinha comigo antes, porque é automático. Vai estar o tempo inteiro minha mente funcionando. Só era ela fazer isso, só era ela fazer desse jeito. Entende? Mas ela só quer os ouvidos. Então ela já alinha comigo antes. Se ela não alinhar comigo antes, vão vir respostas, vão vir soluções que às vezes ela não estava procurando, ela só queria ouvir. Entende? Sabe aquela moça que fica procurando o terapeuta, a psicóloga, para ser os ouvidos dela, e ela se sente super bem depois de uma sessão de terapia? Ela só quer isso. E você tem o seu marido, na verdade, ele deveria servir como esses bons ouvidos, entende? Claro que ele deve interagir na conversa, mas você pode posicionar para ele a forma como você gostaria que ele interagisse. Esse alinhamento é importantíssimo. Mas para o seu marido te ouvir de forma mais atenta, você precisa entregar isso. Esse respeito, essa honra. Será que o seu marido se sente prestigiado em casa? Aí você pode estar falando assim, mas Gabriel, será que eu como esposa me sinto prestigiado? Aí seria um vídeo para o seu marido, fica tranquilo. Né? Em outro momento, talvez a gente consiga trazer, né, uma aula aqui para que o seu marido consiga dizer assim, caramba, será que minha esposa se sente prestigiada? Será que o que ela faz eu estou reconhecendo na proporção certa? Mas agora é a sua hora, moça. É a sua hora de assumir as responsabilidades. Todas as vezes que eu vejo alguém recebendo algumas exortações, recebendo alguns encorajamentos para novas práticas, e essa pessoa fica pensando assim, mas e o meu marido, ele não vai fazer a parte dele? Essa pessoa ela não se desenvolveu ainda, ela não está nem no nível básico para crescer. Para você chegar no nível básico para crescer, você tem que estar aqui colado, assim, ó, grudado na tela, dizendo assim, rapaz, ele está falando tudo sobre o que eu como esposa devo fazer. Ótimo, então eu estou anotando. Eu quero melhorar como esposa. Você não fica preocupada se o seu marido vai fazer a parte dele. Primeiro é o seu relacionamento vertical com Deus. Ajusta isso. Entrega isso como uma boa esposa. Veja, a mulher para ser uma boa esposa, eu sei que existe uma pressão gigantesca na sociedade, mas assim, a mulher para ser uma boa esposa, ela não precisa de muito, entenda o que eu quero dizer? É simples. Você precisa ser grata a Deus. Você precisa, obviamente, buscar o Senhor para entender mansidão, pureza, santificação, longanimidade, domínio próprio, né, dominar bem a língua, sabedoria. Sim, você precisa disso, saber exortar. Então, tudo isso diz respeito ao seu relacionamento com Cristo. Mas, pensa comigo, você precisa trazer satisfação sexual. Ah, Gabriel, o marido também. Também, o marido também precisa trazer satisfação sexual para a esposa. Inclusive, esse é um grande segredo do sexo no casamento, né? Os dois buscarem a satisfação do sexo do outro primeiro, buscar a satisfação do outro primeiro. É o altruísmo sexual, é o que as pessoas não pensam. Hoje em dia, na geração atual de pleno egoísmo, as pessoas só buscam o seu próprio prazer. Entenda isso. Então, para ser uma boa esposa, claro que servir a Jesus, prioritário, mas essa boa esposa, ela vai, de alguma forma, encher a barriga, eu sei que você já ouviu essa expressão, encher a barriga do marido, ou seja, talvez não é nem cozinhar, mas é preparar ali o alimento, é ela administrar os recursos da casa, e esvaziar o saco dele. Parece uma expressão pesada, mas entenda. Seu marido quer fazer sexo. Ele tem essa necessidade. E é bom que ele tenha essa necessidade. Inclusive, se 3 dias passam e ele está, sabe assim, suspirando, carente, subindo para as paredes e dizendo assim, meu amor, pelo amor de Deus, né? Chegou o momento, eu estou desesperado. Que bom, é um sinal de que ele busca fidelidade, que ele quer você, que ele quer, né, se entregar sexualmente somente a você.
Os infiéis, eles passam 3, 4 dias, deixam a esposa procurar ele, que ele está sendo satisfeito na pornografia, ele está sendo satisfeito fora de casa. Se o seu marido sobe pelas paredes 2 dias e ele quer amor, ele quer sexo, pensa comigo, pensa comigo. Se você for se dedicar muito bem ao sexo, você vai se dedicar talvez por 30 minutinhos. E eu não estou nem falando que o ato ali são 30 minutos. É o namoro, é o beijo, é a excitação, é o carinho, né? É o toque, é a satisfação sexual chegando ali para depois ter o ato. Se você for muito dedicado em uma máquina, vai ser 30 minutos de dedicação. O ato talvez dure 10 minutos. Entende o que eu quero dizer? A penetração ali, a intimidade sexual, maravilha. 30 minutos. Gente, o que é 30 minutos numa realidade de 24 horas? Eu sou um defensor de que você deveria ter empolgação sexual para fazer todo dia. Mas beleza, tem muitas ocupações durante o dia. Então pensa, uma vez a cada 2 dias, que meta boa, né? 48 horas, 30 minutos de dedicação. Eu sei que antes dos 30 minutos vem boas conversas, vem um alinhamento, vem olhares, vem um alimentar na mente, mas começa a pensar dessa forma. Começa a nutrir essas expectativas. Caramba, cada 48 horas eu vou fazer 30 minutos de dedicação sexual e isso vai ser incrível para o meu casamento. Por que não? Então pensa dessa forma. Né? De alguma forma, alimentação, ou seja, administrar as coisas da casa e esvaziar o saco. Para o marido, eu sei que existem expectativas maiores da parte da esposa, mas para o marido é suficiente, quase que isso. Ele precisa de muito pouco. Às vezes eu viro para minha esposa e falo assim, amor, você está fazendo 1000 coisas, eu sei, são 1000 coisas importantes na sua cabeça, mas para mim tem essas 2 coisas que são importantes. Vamos fazer essas 2 coisas, as outras eu até te ajudo. Entende? Eu até te ajudo a fazer as outras coisas. Mas sabe aquela mulher que faz muitas coisas e as 2 principais talvez ela não esteja fazendo? É quase a regra do Pareto, você já ouviu falar nisso? Pareto, ele foi fazer uma análise de terra na Itália e ele viu que 20% da população detinha 80% das terras na Itália. 80% da população tinha apenas 20% das terras. Se você for fazendo essas regras, quando eles foram ver, né, dentro desse Pareto, eu sei que pode parecer um pouco complexo, dentro dos 20% que tinham 80% das terras, ou seja, dentro desses 20% tinha outros 20% desses mais ricos que detinham 80% das terras dentro desses mais ricos. Então você começa a fazer um Pareto dentro do outro, você avalia que geralmente 0,8% das pessoas na Itália tinham 50% das terras. Você vai fazendo Pareto, Pareto, Pareto. Gabriel, é matemática agora, a gente está falando sobre casamento. É só você entender quais são os 0,8% de ações que você tem que fazer no seu dia que vão gerar 50% de resultado e satisfação no seu lar. Às vezes você está se ocupando de tantas coisas, né? Então, moça, entenda, honra, admiração e respeito. Se você nutrir isso, inclusive a paixão, é impossível você ser apaixonado por alguém que você não admira. Então, a paixão retoma. O seu desejo de ser pegada pelo seu marido retoma. O seu desejo de estar junto, de estar deitada no braço dele, de ser acolhida, de ser protegida, retoma. E eu sei que em grande parte depende do esforço do seu marido. Gabriel, como é que eu vou reconhecer um cara que é um banana? Eu sei disso, mas começa a fazer por fé. Esse marido banana tem a tendência de deixar de ser banana, muitas provavelmente por causa do impulsionamento dessa esposa. Você tem um grande papel na vida do seu marido, moça. Grande papel. Grandes homens, você já ouviu essa frase, né? Por trás de grandes homens existem grandes mulheres. É verdade. Se bem que eu sempre digo que não existe grande homem, né? Todos nós somos pequenos e talvez grandemente usados por Deus, né? Alguns homens são grandemente usados por Deus, mas não tem homem grande. O homem grande que pisou nessa terra foi Jesus. Nem Salomão em toda a sua glória. O homem grande que pisou nessa terra foi Jesus. Mas entenda o que eu quero dizer, ainda assim foi humilde. Entenda, o grande homem aqui são grandes homens de resultados, são homens de grandes resultados. Ok, por trás desses homens sempre tem uma grande mulher. Essa grande mulher não é alguém ociosa, mas é alguém que faz o Pareto, né? Que faz o básico muito bem feito. Então, tem 3 elementos. Tempera suas palavras com esses 3 elementos, moço. Aplica. O que é que você está fazendo? Faz um mapa agora, porque eu gosto de ser prático aqui nas aulas. Faz um mapa agora daquilo que é fundamental de você começar a mudar nas suas palavras, na forma que você aborda algumas dificuldades, alguns problemas. Você vai encorajar o seu marido a fazer alguma coisa que ele precisa fazer. Você precisa pedir para ele, talvez, fazer uma coisa que você já pediu há um mês atrás. Mas agora tenta mapear isso. Como é que eu vou falar? Qual é a sabedoria por trás disso? Como é que eu vou usar? Porque eu quero o resultado, eu quero que ele faça. Mas ao mesmo tempo eu não quero satisfazer o meu ego, a minha ira. Será que você está querendo satisfazer a sua ira simplesmente? E você quer uma briga? Tem homem e mulher num casamento que eles não querem resolver o problema, eles querem a treta, eles querem a briga, eles querem mostrar que estão certos e que o outro está errado.
Veja, o casamento não é sobre eu estou certo, meu marido está errado. Eu estou certa, né? Eu estou certo e minha esposa está errada. Não é sobre isso. É sobre quem faz o certo da maneira proporcional, adequada. Porque o outro que está fazendo errado, ele vai ser ganho aqui nesse processo. Então não é sobre o meu marido está fazendo algo errado, a minha esposa está fazendo algo de errado. É sobre o que eu preciso fazer de certo para ganhar o coração dele, para que ele volte e alcancemos o resultado que precisamos alcançar. As soluções precisam surgir. Entende? Sabe aquele linguajar empresarial de não procura culpado não, moço, procura as soluções. O problema está ali para ser resolvido. Então, tem uma culpa, tem uma responsabilidade. Alguém está errado naquele processo porque aquilo está dando errado. Ótimo, então vamos focar na solução. O que é que nós dois precisamos fazer para que isso, né, alcance o patamar de solução que nós queremos? Entende? Agora pensa, mapeia. Como é que você vai encaixar honra, respeito e admiração nas suas palavras, no seu dia a dia? Percebe que essas três coisas não vão caminhar juntos de reclamações contumazes, palavras duras, proibidas, como você é imprestável, você não faz nada, você é um traste, some da minha frente. Honra, admiração e respeito não combinam com essas palavras proibidas. Seu lar vai começar a ser edificado. Faz isso pela palavra, para a glória de Cristo, tá bom? São princípios bíblicos que eu estou trazendo aqui para você. Se você quer avançar um pouco mais, e se você entende que esse vídeo gerou, de alguma forma, mudanças, né, viradas de chave na sua mente, parabéns, você acabou de descobrir que o conhecimento faz isso. O conhecimento bíblico, esses princípios, gera novas mudanças, novos comportamentos, novas ações. Você acessou um grau de conhecimento diferente. Novos exemplos que de repente, opa, agora eu entendi. Vou começar a agir de forma diferente e os resultados vão provavelmente aparecer. Novos resultados na sua família, no seu casamento. Se você começar a aplicar isso, volta aqui nesse vídeo e escreve nos comentários, né, qual foi a transformação que aconteceu no seu casamento. E eu quero te convidar para mais. Você pode ter acesso a uma tonelada de conteúdos bíblicos dentro da plataforma Comunidade Casamento Abundante. Vou deixar o link aqui embaixo. Você acessa, entra lá, faz a sua inscrição. Você tem mentorias toda quinta-feira comigo. Você tem aulas, são mais de 100 aulas gravadas dentro da plataforma sobre casamento, sobre família. Você vai ter aula sobre dinheiro, sexo, papéis, você vai ter tudo isso. E eu quero te fazer um convite. Se o seu cônjuge não estiver alinhado para fazer junto com você, não tem problema, faz sozinho. Comece essa revolução no seu lar. Por você, tá bom? Por você é através de você, né? Mas para a glória de Deus. E para a edificação da sua casa e da sua família, beleza? Seus filhos, seus netos que nem nasceram ainda, vão agradecer lá na frente por você ter tomado essa decisão de investir em conhecimento. Eu sempre digo, investir no seu casamento sempre vai trazer os melhores retornos. É um ecossistema completo, tá aqui embaixo. Se você não tiver recursos, cartão de crédito, para adquirir a Comunidade Casamento Abundante, que é o meu programa mais completo, entra nos outros cursos, né? São mais acessíveis. Eu estou disponibilizando aqui algumas promoções para vocês aqui embaixo, tá bom? Deus te abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Se inscreve, compartilha esse vídeo com seus familiares e amigos e também com os grupos de casais da sua igreja. Vamos junto!